Antes de eu mostrar os tratamentos do colchão para o senhor, primeiramente, eu vou apresentar a empresa, certo? Seu Francisco. É isso? Isso. Seu Francisco, se o senhor adquirir hoje um colchão da Sonoquart, se o senhor estiver lá no Amazonas, esse colchão ele tem que sair de São Bernardo do Campo. Por quê? Para poder evitar falsificação. Hoje, todos os colchões que o senhor compra da Sonoquart, ele tem que vir diretamente de dentro da fábrica. Isso já inibe a falsificação, certo? Então, isso é uma garantia para o senhor está adquirindo um produto de qualidade. Além disso, a nossa empresa hoje disponibiliza para o senhor 8 laudos. O nosso colchão hoje ele é composto por 8 tipos de tratamento, certo? Para cada tratamento do nosso colchão, o que vai te dar um respaldo do benefício terapêutico, os laudos que nós temos. Hoje nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lauda a parte do perfilado terapêutico. Nós temos a Universidade Federal do Paraná, que lauda o infravermelho. O Senai, que lauda a parte do tecido. A Imatec, que lauda a parte dos ímãs. Nós temos 8 laudos para 8 tipos de tratamento. Isso já vai dar uma segurança para o senhor, certo? Disponibilizamos para o senhor o selo do Inmetro, que vai garantir a qualidade do nosso produto. Hoje o nosso colchão dura em média de 15 anos, certo? E a única empresa que atende os padrões internacional, que tem o selo chamado Tech Health. Tech de tecnologia e Health de saúde. É um colchão com tecnologia, certo? Estamos nas principais mídias, no SBT, Rede Record, Rede Aparecida, Rede Vida e Rede TV. E nós temos mais de 20 celebridades que fazem a divulgação do nosso colchão terapêutico, incluindo 6 padres. Nós temos o padre Antônio Maria, nós temos o padre Alessandro, nós temos João Kleber. O que o senhor viu foi na Rede Vida, né? Isso aqui. Foi esse padre aqui. Isso. Ah, olha aí. Então hoje, as pessoas que fazem a propaganda do Sonoquart, eles têm um respaldo porque eles usam o colchão também. Então isso vai dar uma... Nós, terapeutas, usamos o colchão também. Então isso vai garantir uma segurança, certo? Ao fazer a propaganda do colchão, certo? O nosso garotinho mais novo que nós temos da Sonoquart, propagandista da nossa empresa, é esse caboclo aqui, ó. O senhor já conhece ele? Nossa. O Sérgio Reis? Tem umas músicas boas, não tem? Ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor. A história do Sérgio Reis com a Sonoquart, ela é antiga. No começo, quando o Sérgio Reis começou a usar o colchão, o nosso presidente, o Dr. Ricardo Eloy, certo? Nós estamos na capa da revista Influente do mês de janeiro, ofereceu o colchão pro Sérgio de graça. Chegou pro Sérgio e falou assim: Sérgio, vou dar o colchão para você, vou fazer o uso. Sérgio Reis, por ser uma pessoa muito íntegra, muito séria, não que o senhor doutor Ricardo Eloy não seja uma pessoa muito séria também. Ele recusou, ele falou assim: olha, uma vez o meu pai me falou que tudo que é dado nessa vida a gente não se deve reclamar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o colchão na sua mão. Se o colchão me sentir bem, se eu se sentir bem com o colchão, eu vou fazer a propaganda para o senhor, dito e feito. Para quem não conhece a história do Sérgio Reis, ele caiu do palco, teve 2 AVCs. Dos 2 AVCs que ele teve, ele saiu dos 2 sem nenhum tipo de sequela. Hoje, o Sérgio Reis ele assina pela Sonoquart para todos os usuários que adquirem um colchão Sonoquart, certo? O Sérgio Reis ele é uma pessoa muito influente, né? Então hoje ele faz a propaganda com plena convicção que ele vai mudar a vida do senhor como mudou a vida de muitas pessoas, certo? Então essa é a história do Sérgio Reis com a Sonoquart. Esse colchão, na verdade, ele foi desenvolvido por médicos e especialistas de várias especialidades. Cardiologia, ortopedia, certo? Como é que eles desenvolveram esse tratamento? Por conta de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa e constatou que 85% da população mundial tem problema de coluna. Você me falou que o senhor sente um desconforto na coluna. Nossa, demais. Né? Esse desconforto que o senhor sente, o senhor já chegou a fazer uma ressonância magnética? Já... Não fiz. Ainda não fez, né? Ó, o importante é o senhor cuidar. Nós temos mais de 25 tipos de doenças causadas por conta da coluna, certo? 80% delas é causada por conta de desgaste generativo. Ou seja, a sua coluna ela desgasta com o tempo, certo? Os outros 18% é causado por conta de má postura e sobrecarga na coluna. E os 2% é causado por conta da inflamação da medula espinhal. O bom é que tem tratamento. Se o senhor hoje tem um problema de sobrecarga ou um problema de má postura, o senhor pode estar cuidando, fazendo um processo chamado RPG. O RPG ele ajuda muito a fazer o alinhamento da coluna, certo? E quem tem um desgaste, é bom fazer a parte da fisioterapia. O bom do colchão é que ele vai ajudar o senhor,
certo? Vai amenizar o problema que o senhor tem, certo? Então aqui a Organização Mundial da Saúde, ela fez essa pesquisa e constatou que 85% da população mundial tem problema de coluna, 73% problema de fadiga muscular, 71% problema de má circulação, 55% problema de estresse, 50% de sono. Então foi através desses dados onde eles criaram as terapias. Aí falaram assim, ó, fizeram uma pesquisa, falaram assim, ó, vou procurar com o seu Francisco, vou perguntar para ele o que ele faz todos os dias que ele não esquece de fazer e que ele faça por obrigação. Você já viu alguém esquecer de dormir, seu Francisco? Não. Não tem como, né? Não tem. Então, na hora que você estiver dormindo, você vai estar passando pelos tratamentos do sono quality, que é em cima de um colchão. Por isso que o nosso colchão tem tecnologia da saúde, certo? A Organização Mundial da Saúde também, ela falou assim, que para você ter uma boa qualidade de saúde, uma boa qualidade de vida, a gente precisa também de 3 tópicos. Quais são eles? Primeiro, uma boa alimentação, que corresponde a 25%. O segundo, uma boa atividade física. E o terceiro, que pouco sabe, dormir bem. Você sabia que a hora que a gente dorme bem é a hora que o seu organismo começa a trabalhar pelo senhor? Já eu durmo mal demais. Você dorme mal? Nossa. É mesmo. Ainda mais o senhor que trabalha... você trabalha à noite, não é isso? Trabalho à noite. Imagina quantas noites de sono o senhor já deve ter perdido. Nossa. Né? É para 16 anos essa brincadeira. É mesmo. Agora que eu saí lá do outro serviço e estou cuidando do meu pai, que eu sou de 94 anos ali, né? Ah, é? Aí eu trabalhava lá à noite e vinha direto para o outro. Quer dizer, eu só dormia em casa de 48 horas. 48, não, de 36 horas. Nossa, e quando você perde uma noite de sono, você sabia que para poder recuperar ela... Nossa, é horrível. É muito demorado, certo? A notícia boa é que o colchão, ele induz o senhor ao sono profundo. Nós temos 5 estágios de sono. O primeiro, o segundo e o terceiro é aquele cochilo. Você sabe aquele depois do almoço, que o senhor senta aqui assim, ó. Aí o senhor pega, dá aquela cochilada, aí acorda com facilidade, se tem um barulhinho ali e acorda, esse é o cochilo. É o considerado dormir. O repouso é aquele que você dorme e descansa. Sabe quando você acorda no dia mais disposto para fazer as atividades? Quando dorme uma noitada boa é gostoso. Não é? O nosso corpo ele é outra coisa, não é isso? Então, o colchão em si, os 8 tratamentos, ele vai levar o senhor a ter esse 5º estágio de sono aqui, ó, considerado chamado sono REM. Quando o senhor atinge esse 5º estágio de sono considerado sono REM, é a hora que o seu organismo começa a trabalhar pelo senhor. Seu batimento cardíaco diminui, certo? A atividade dos seus órgãos funciona, vão estabilizar todas as funções do seu organismo. Então, com isso, o senhor começa a liberar hormônios. Serotonina, endorfina, GH, hormônios responsáveis pelo bem-estar, pela memória, pela alegria, certo? Esses hormônios, ele é muito responsável pelo bom funcionamento do seu organismo. Então, os 8 tratamentos do colchão, ele vai levar o senhor a ter esse bom funcionamento, certo? É isso que eu vou falar para o senhor agora, sobre a questão dos tratamentos, certo? Vamos entrar os tratamentos aqui. Primeiro tratamento, energia eletromagnética, certo? Olha só, o senhor dorme em cima dessa estrutura, certo? Você está vendo aqui que eu tenho uma fileira aqui de pastilha preta? Essas pastilhas aqui são chamadas de ferrite. Ele é um ímã 200 vezes mais forte do que o ímã tradicional. Para que serve isso? Vamos lá. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, já reconhece o tratamento dos ímãs desde 1974, principalmente para pessoas que obtiveram algum tipo de fratura óssea de fiscocilidação. Ou seja, machucou, quebrou, se eu coloco o ímã no local, que o poder de regeneração é muito mais rápido. Tanto é que eles usam em atletas jogadores de futebol. Se o senhor tiver uma oportunidade depois de entrar na internet e olhar no vídeo do YouTube, você vai ver que no Fantástico foi exibida uma reportagem há 7 anos atrás falando sobre as luzes dos ímãs. Então, o que acontece? Eles usam muito isso na questão de traumas. Se eu tenho um machucado, uma inflamação, para dor principalmente, se você sente uma dor, um desconforto, uma dor na perna, uma dor no braço, uma dor na coluna, então o ímã em si, ele tem o poder de trazer esse benefício de anti-inflamatório para o senhor. Além disso, melhora a qualidade física e química do sangue. Ele faz com que a sua circulação circule melhor. Além disso, ele tira o excesso de energia estática no nosso organismo. Hoje, São Francisco, o senhor assiste uma televisão, o senhor usa um celular, esses tipos de objetos, eles emanam energia. E essa energia ela fica acumulada no seu organismo. E o que acontece? Quando você tem esse excesso de energia, sabe aquele cansaço físico? Quando a gente acorda indisposto,
com aquelas dores nas pernas, aquela indisposição, isso tudo é excesso de energia estática no seu corpo, aquelas dores, sabe, aquela coisa que a gente não sente vontade de poder fazer, que o corpo fica pesado, é excesso de energia estática. Você quer ver uma coisa? Você já tomou banho de rio? Já. Já? Já andou na areia da praia? Não. Ainda não teve oportunidade, mas vai ter. Nasci na beira da praia, mas não conheço. Não conhece. Não. Mas ó, o senhor pode ver que quando a gente vai nesses locais que tem natureza, que a gente pisa descalço na terra, toma um banho de rio, esse tipo de coisa, você pode ver que no outro dia quando você acorda mais disposto. Não acontece, né? Assim, o nosso corpo não acorda melhor, mais renovado? Isso tudo é a energia magnética da terra. E a gente precisa de ter esse benefício. Hoje o seu calço, ó, uma sandália de borracha, o seu piso aqui dentro, ó, é cerâmica, você vai lá fora, é asfalto. Você não tem um contato com a terra, então essa energia fica acumulada e causando vários problemas de saúde. E como é que o senhor vai tirar essa energia estática do organismo? Quando você pisa descalço na terra ou dormindo em cima do sonoquality. Porque em cima do sonoquality tem mais de 200 pastilhas como essa daqui, tá vendo? Que vai fazer a mesma função que a terra faz quando você pisa descalço nela. Certo? Por isso que ele te dá uma disposição melhor na hora que você estiver dormindo em cima do colchão. Esse é o nosso primeiro tratamento, certo? O segundo tratamento que eu tenho aqui é o chamado perfilato terapêutico, esse verde que você está vendo, certo? Ele é revestido por látex, na verdade, ele é vulcanizado em alta temperatura, é revestido por látex e permite uma evaporação muito mais rápida. O que acontece? Um cigarro hoje, ele acumula mais de 4.000 substâncias tóxicas. O nosso corpo acumula mais de 10.000 substâncias tóxicas. Você sabia disso? Por que uma pessoa que fica acamada durante muito tempo, principalmente nos hospitais, tem que usar o caixinho de ovo? Você já viu que eles usam? Meu pai tem. O pai do senhor usa. Você sabe por que ele usa? Porque o que acontece? Isso daqui permite que a pele respire. Se ela não respirar, se o senhor ficar deitado durante muito tempo num local e deixar ali pressionado, o que acontece? Essa substância tóxica, que são mais de 10.000, ela vai começar a corroer. É onde que acontece os machucadinhos, conhecidos como escaras. Por isso que o médico fala, ó, tem que ser um colchão de caixinha de ovo. O colchão de caixinha de ovo, ele vai permitir com que a pele do senhor respire. Certo? Então, para isso que tem essa eficácia do caixinha de ovo. Além disso, ele melhora o quadro de problema de má circulação. Certo? Evita a questão de câimbras, formigamentos, inchaço, dores localizadas. Ele é bem durinho, tá vendo? Porque ele é diferente daquele convencional caixinha de ovo que é tradicional dos hospitais, porque aquela espuma ela é muito fraquinha, né? Então aqui, ó, ele vai ficar um pouco mais cima e ele vai estimular a parte sanguínea do senhor. É como se fosse dedos massageando o seu corpo na hora que o senhor virar para um lado ou outro da cama. Câimbras, formigamentos, inchaço, dores localizadas, entre outras coisas, certo? Esse é o nosso segundo tratamento. O terceiro tratamento que eu tenho aqui é o nosso tecido. O tecido nosso hoje ele é feito com fibra de bambu, que deixa 2 graus a menos que o tecido convencional, vai ser um colchão mais frio na hora que você estiver deitado. A babosa, que é a nossa aloe vera, hoje é conhecido como na linguagem popular babosa, né? O pessoal fala aloe vera só para poder bonitar o nome, né? Mas o nome mesmo é babosa. Ele vai proporcionar para você um certo conforto, certo? Porque o tecido em si, ele o colchão em si, perdão, ele é um colchão que tem uma estrutura firme. Para quem tem problema de coluna, ele não pode ser um colchão muito mole. Ele tem que ter uma estrutura firme. Mas no tecido, a babosa vai proporcionar para você um certo conforto, uma certa maciez. Você vai sentir o colchão mais confortável por conta disso. Além disso, nós temos mais de 200 componentes no tecido, dentre quais sódio, magnésio, potássio, selênio, zinco, vitamina A, B1 até B6. Esqueçam de doença respiratória. Bronquite, renite, asma, vermelhão no corpo, alergia, tudo isso ele vai auxiliar no tratamento também. Hoje, por isso, consideramos o nosso tecido como um tratamento, certo? Esse é o nosso terceiro tratamento. Agora, Sr. Francisco, vou falar uma coisa para o senhor. 90% dos nossos clientes que compram Sonoquality compram mais por conta desse tratamento aqui. Esse tratamento é patenteado pela nossa empresa. Eu sei que ele tem platina, titânio e alumínio. O restante eu não sei o que ele tem nele. Porque, o senhor quer ver uma coisa? Já tomou Coca-Cola? Já. Já tomou Pepsi? Também. Tem diferença? Qual que é melhor? Eu gosto mais da Coca-Cola. A Sonoquality é a Coca-Cola. Por isso que as pessoas tentam imitar, mas não conseguem. Por isso que o benefício do Sonoquality assim, o senhor não consegue comprar um colchão pelo telefone. Se o senhor ligar lá, antes do terapeuta vir na casa do senhor, para justamente justificar isso daqui que eu estou falando para o senhor hoje. Esse tratamento do infravermelho é patenteado. Eu acabei deixando uma pedra que eu tenho, certo? Para poder fazer o teste na casa do meu cliente, certo? Ontem. Eu vou lá voltar para poder buscar.
A gente faz o teste do gelo, do limão, certo? O que acontece? Esse tratamento aqui é muito importante, por quê? Vamos lá. Nós temos um médico